aquisição desse produto, por exemplo, e é interesse da empresa captar esses dados, tratar esses dados para que faça a venda desse produto para mim. Então, essa base legítimo interesse, a gente sempre vai respaldar o uso do dado nessas condições, nesses relacionamentos comerciais, nesses relacionamentos de negócio, onde ambas as partes têm o interesse no compartilhamento desses dados. Assim também como, por exemplo, um processo de recrutamento e seleção. Então, eu tenho interesse em participar do processo de recrutamento e seleção de determinada empresa. Então, por isso, dentro do meu currículo, eu coloco vários tipos de dados e entrego para acesso dessa empresa para que ela possa avaliar meu currículo. É meu legítimo interesse oferecer esses dados para que a empresa tenha acesso. Assim como é um legítimo interesse da empresa ter acesso a esses dados para avaliar o meu currículo, né, e me candidatar à vaga, avaliar a candidatura à vaga. Então, essa é uma das bases que a gente mais se baseia para formalizar o uso desse dado dentro da instituição. Então, sempre que tiver esse legítimo interesse entre ambas as partes, a gente pode colocar essa base legal como uma justificativa. E existe também a base legal relacionada à proteção ao crédito. Essa base legal justifica todo o acesso aos dados financeiros em situações, né, em que se é levantada as condições de crédito no mercado de uma determinada pessoa para fins, né, diversos, onde é necessário a utilização desses dados. Então, todas essas bases legais, elas podem ser utilizadas para todos os tipos de dados pessoais, com uma ressalva que as bases legais que eu circulei de vermelho, elas são especificamente direcionadas aos dados pessoais sensíveis. Então, tudo que é dado pessoal sensível só pode ser legitimado com essas bases legais que eu circulei. E a base legal de combate à fraude e segurança do titular é a única base legal também direcionada a dados sensíveis, que diz respeito à proteção da própria segurança do titular do dado. Então, em algumas situações, né, essa justificativa pode ser utilizada para usar os dados pessoais sensíveis no intuito de proteção desse titular também. E no caso, né, dos dados de crianças e adolescentes, pode ser também considerado todas essas bases legais que eu disse anteriormente, só lembrando que no caso de crianças, o termo de consentimento ele tem que ser consentido junto aos pais responsáveis por essa criança. Bom, continuando a jornada de implantação da LGPD na empresa, nós já passamos pela fase de mapeamento de todo o ciclo de vida dos dados dentro de todas as etapas do processo da empresa. Depois nós correlacionamos todos esses dados mapeados, todos esses dados levantados a uma base legal que nos respalda no uso pretendido desse dado dentro das etapas do processo. E agora a gente precisa analisar os riscos caso as barreiras de proteção a esses dados sejam rompidas, né? Então, na possibilidade de ocorrência de algum incidente de segurança, nós precisamos categorizar qual o nível de exposição desse dado e quais consequências vai ser exposto os titulares mediante esses incidentes. Então, dentro do nível 1, né, pode haver o risco de perda de tempo do titular em ter que repetir alguma operação, ele receber propaganda direcionada ou receber anúncios às quais ele não deseja e ele ter ali um mero incômodo em relação a informações que chegam até ele e que não foi solicitada ou consentida por ele. Dentro do nível 2 de risco, o titular ele já pode ter algum tipo de cobrança de valor indevido caso esses dados sejam expostos, né, ou alguma perda relacionada à sua atividade ali do trabalho,
ou então até perda de promoções e oportunidades que ele mesmo desejou ter acesso e por algum motivo foi desviado esse dado e ele não consegue mais ter acesso àquele nicho de informações a qual ele consentiu. Num terceiro grau de risco, né, categorizado como considerável, já pode levar algum dano psicológico para esse titular mediante a esse incidente e exposição indevida do dado, assim como também riscos de perda financeira decorrente a alguma fraude dos dados pessoais financeiros ou perdas de oportunidades relacionadas ao trabalho, ou até mesmo exposição que leve uma exposição indevida mesmo do titular, levando até a bullying virtuais, né? E numa quarta categoria, que seria a categoria de risco mais alto, com impacto maior na vida do titular, acarretaria essa exposição do dado indevido, acarretaria em dados psicológicos permanentes e talvez irreversíveis, aquisição de dívidas decorrentes de uma atividade indevida e uma exposição indevida do dado, assim como impossibilidade de desenvolvimento de alguma atividade de trabalho do titular e aplicação de penalidades e multas criminais. Então, é importante que, a partir do momento que a gente levante todos os dados que a empresa tem acesso, a gente analise também, caso cada um desses dados sejam expostos indevidamente, quais serão as consequências para o titular desse dado, para que a gente consiga ter barreiras de segurança, impedindo que de fato essas barreiras se rompam e ocorra a exposição indevida desse dado. Então, é isso que é a análise de riscos. Bom, e depois de toda essa análise criteriosa de como os dados circulam dentro da sua instituição, é importante definir diretrizes para a proteção desses dados. Então, é importante descrever uma política que precisa contemplar minimamente alguns pontos importantes para atender à legislação. Definir responsabilidades, autoridades nesse processo, quem é que zela, né, e cuida pelo cumprimento da legislação dentro da instituição, todas as diretrizes que assegurem o cumprimento das normas, legislações, boas práticas relacionadas à privacidade e à proteção desses dados. Toda a transparência em relação ao tratamento dos dados pessoais, como que a empresa faz esse tipo de tratamento, é importante estar formalizado na política, assim como as barreiras, as medidas de proteção que ela tem padronizado para evitar que incidentes de segurança, né, ocorram e que esses dados sejam indevidamente expostos. Além disso, também é importante levantar toda a documentação que envolve dados pessoais que a empresa já utiliza, ou caso não utilize, né, documentos que precisam ser criados para formalizar e respaldar o uso desses dados. Então, por exemplo, contratos, né, tanto contrato de relações trabalhistas com os colaboradores internos, quanto contratos com parceiros, com fornecedores externos, contratos com clientes. Então, reavaliar esses documentos, caso tenha, né, e caso não tenha, criar documentos que traga os princípios da LGPD formalizado nesse contrato. Assim também como termos de sigilo e confidencialidade, pensando também nos colaboradores internos, na função de titulares de dados pessoais que entregam esses dados para a instituição, assim como também na função de colaboradores que têm acesso a dados de pessoas externas, a dados de clientes, dados de parceiros e fornecedores. Então, é importante que seja mantido termos de sigilo e confidencialidade, respaldando que
aquele colaborador ele está ciente que ele tem princípios e diretrizes a serem cumpridas para manter o sigilo frente às informações que ele tem na empresa. Assim como também a empresa precisa estar respaldada de que ela mantém o sigilo e confidencialidade mediante os dados desses colaboradores. Termos de adesão e termos de recusa relacionados, né, a processos de prestação de serviço, a contratos de compra e venda também. Então, é importante, né, quem trabalha com esses termos de adesão, termo de recusa ao serviço, é importante revisitar esses termos e adequar também dentro dos princípios da LGPD. E termos de consentimento também, como a gente viu, o termo de consentimento é uma das bases legais, né, que a gente mais utiliza, assim como a de legítimo interesse. Então, é importante, caso a empresa não tenha termos de consentimento formalizado, criar termos para formalizar esse consentimento entre ambas as partes, tanto na relação trabalhista ali entre empresa e colaborador, quanto também nas relações de negócio, nas relações comerciais com parceiros, com fornecedores, com clientes. Então, ter esses termos também dentro dos princípios da LGPD. E depois de toda a criação e revisão dessa documentação, é importante que dissemine isso para a equipe, né? Que treine a equipe com base nas políticas, nas diretrizes de proteção de dados que a empresa definiu, até para que os próprios colaboradores mantenham o zelo, né, e o cumprimento da legislação no dia a dia, nas suas rotinas de trabalho. E finalizando a nossa jornada de implantação da LGPD nas empresas, é importante atentar-se para as relações de negócio com os parceiros, fornecedores que a empresa constitui. Manter essas relações, né, de forma justa, livre de interesses pessoais, mantendo os princípios de compliance e garantindo o cumprimento da legislação em ambas as partes. Não adianta a sua empresa, né, estar respaldada, estar aplicando os princípios da LGPD, mas fazer parcerias, relações de negócios com empresas que não têm as mesmas práticas. Inclusive porque em algumas situações você vai precisar transitar com esses dados que você utiliza para esses parceiros também, para esses fornecedores. Então, é importante ajustar toda essa relação de negócio, né, dentro dos princípios de compliance. E, por fim, né, precisa ter uma pessoa ou um grupo de pessoas para fazer com que tudo isso continue acontecendo no dia a dia, na prática, e zele pelos princípios de proteção de dados dentro da sua empresa. Então, na legislação, eles trazem 3 cargos, né, e 3 perfis de pessoas que terão atividades, fins relacionados à implantação da LGPD. Então, na legislação, existe o controlador, que seria a pessoa responsável pelas decisões referente ao tratamento desses dados, o operador, que seria quem de fato realiza o tratamento dos dados, quem manipula esses dados ali no dia a dia, e o encarregado, que seria a pessoa, né, responsável por fazer toda essa gestão, aceitar reclamações, prestar esclarecimento aos titulares e fazer essa ponte de interação entre os titulares dos dados e os representantes ali da empresa, né, que acessa e trata esses dados. Então, para que a sua empresa consiga, né, cumprir os princípios da proteção de dados e aplicar a LGPD na prática, é importante que todas essas etapas sejam cumpridas. Bom, pessoal, espero que tenha ficado um pouco mais claro os conceitos da LGPD e como implantar na prática na empresa de vocês. Deixo aqui os links das legislações, assim como também alguns links de material de apoio. Tem uma plataforma digital em parceria com o governo federal, a EGV, que disponibilizou um curso gratuito com uma carga horária de 10 horas, falando, né, sobre esses princípios da LGPD, que apoia bastante também. Então, é importante que vocês se aprofundem no assunto. E também estou deixando o link para vocês baixarem um modelo de mapeamento de dados para auxiliar vocês a levantar
esses dados dentro dos processos em que vocês atuam. Fico à disposição, agradeço a participação de vocês até o momento e no próximo slide eu deixo os canais onde vocês conseguem ter acesso, caso queira tirar alguma dúvida, fico à disposição. Até mais, até a próxima!